Olá! Nosso grupo resolveu pesquisar sobre a vida dos jogadores profissionais de jogos de computador. Para isso, nós chamamos o Velvet para conversar com a gente. O Velvet joga Rainbow Six pela Guidance Game, uma organização americana que atua no cenário brasileiro e aceitou dividir com a gente um pouco de sua realidade. E o Sete Gang consegue levar um round. A Team Liquid vai sendo campeã da Pro League. É o Brasil campeão! Campeão mundial! Então, essas imagens que vocês acabaram de ver são de um outro time brasileiro do qual o nosso entrevistado não faz parte, mas ele garante que está treinando para alcançar esse feito. Então, estamos aqui com o nosso entrevistado, que vai ser o Velvet, né? Velvet, você poderia começar falando teu nome, né, cara? Tua idade, de onde você é? Bom, prazer estar aqui. Meu nome é Gabriel Stedley, eu tenho 23 anos e moro em Timbó. E assim, né? A gente chama de Velvet e tal, mas que é isso? É um apelido que vocês têm? Quem chama vocês assim? É apelido de infância? Como é que funciona isso? Isso é um apelido que foi pegando com o tempo, cara. Ela veio de uma banda de rock chamada Velvet Revolver e eu decidi botar só Velvet. E meus amigos me chamam assim até hoje, então pegou assim na galera, então eu mantive o nome. E nesse mundo, parece que cada um tem um apelido, né? É difícil ver alguém com nome próprio, né? Isso. É tipo uma coisa assim que cada um se identifica no cenário, assim, em geral. Botar um nome assim que o pessoal gosta de ser chamado. Aham. E assim, cara, conta um pouquinho da tua rotina, teus horários, quanto tempo você passa treinando. Cara, Fala pra minha gente. rotina é. A gente treina das 14 horas até 20 horas da noite, com 3 blocos de treino. E a gente mantém um tático, né? A gente vê bastante VOD, vê que VODs é o demo do jogo, né? A gente consegue assistir os jogos gravados e vai aprendendo daí. E treinando todo dia também. E é um trabalho, né? Querendo ou não, tem muita gente que não enxerga dessa forma. Como é que você entende essa relação? Como é que você vê as pessoas enxergando o mundo dos jogos, assim, a carreira de um jogador profissional? É válida? Ah, eu acho que é válido assim, mas muita gente, assim, tipo meus pais, eles na época não curtiam muito esse termo de trabalhar com jogos, né? Porque não é não é uma forma de trabalho braçal, assim, digamos assim. Porque muita gente que não conhece isso não sabe, né? Como é que funciona. Então é meio assim, discriminado, assim, vamos dizer, no mundo ainda. Mas eu acho que tá chegando lá, o esporte está crescendo muito, cada ano que passa tá vindo campeonatos, jogos e muitas coisas aí agregando ao cenário. Aqui no Brasil é uma coisa que ainda falta muito crescer, né? Os times não Sim. têm tanto dinheiro quanto lá fora também, não tem apoio político, não tem muito apoio da sociedade e tal, mas faz parte, né? O Flamengo tem um time, o Corinthians tem time, a Santos tem um time, então eu acho que é uma coisa que tem muito que crescer ainda, realmente. É, E vocês ganham salário direitinho? Vocês têm contrato? Como é que funciona essas coisas? Vocês possuem também carteira assinada? A carteira de vocês é assinada para jogar tudo direitinho? Ou... Algumas organizações possuem sim a carteira assinada como um trabalho já. Sim, a gente tem contrato, a gente é contratado por um tal período de tempo e recebe um salário sim. Então, ele não vai poder entrar em detalhes também pelo do valor do salário, porque por causa Assim, do o contrato, né? equivalente, Então, isso o equivalente, assim, eu posso falar um equivalente do valor, que seria uma taxa do valor mínimo de uma organização, por exemplo, organização brasileira, assim, na Série A, vamos dizer. Série A recebe entre 3 mil a 6 mil reais. E, no geral, a organização gringa, que a gente chama, né? Por exemplo, tem europeia, que seria Ninjas em Pijamas. Tem a organização americana, né? Que é a FaZe Clan. Esses recebem um pouco mais, como o dólar é valorizado muito no Brasil, né? E o euro também. Então, ali é uma taxa mais de 12 a 16 mil reais por aí, entre essas organizações gringas. então vocês têm esse negócio do câmbio, né? Que vocês recebem em dólar, alguns jogadores pelo menos recebem em dólar, né? E é transferido para real. Então acaba que o valor, querendo ou não, é um pouco maior, né? Isso.
Tá, e como você entrou no mundo dos jogos, do videogame, do, dos jogos eletrônicos mesmo, do Jogos ali. PlayStation, do computador? Como foi sua Cara, entrada nesse mundo? eu jogava muito CS na época, quando eu era moleque, né? Meus irmãos tinham uma lan house, era monitor turbo ainda, era computador velho, e eu jogava muito CS 1.6 e acabei me apaixonando nos jogos FPS desde então. Eu comecei jogando CSGO, eu entrei num time chamada Assault Team, joguei um pouco de campeonatos, aí fiquei semi-pro no CS e tal. Depois eu comecei a jogar for fun, né? Um amigo meu me chamou pra comprar o Rainbow Six Siege, né? Que hoje em dia é um jogo grande pra caramba, né? Só um E eu minutinho, acabei. for fun, pra quem não tá acompanhando, quem não conhece um pouco desse mundo, for fun é jogar por diversão. É Isso, você jogar for fun. casualmente, e querendo ou não, abrange um grupo enorme de pessoas, né? Tem jogadores casuais de jogos, tanto de videogame quanto de computador, hoje no Brasil, e incluindo celular também, variam desde os 10 anos de idade até os 60. Então, assim, é um grupo muito grande. Isso. Mas pode Isso, continuar é. aí. Então, eu comecei a jogar CSGO e depois fui pro Rainbow Six na época não tinha muito campeonato que eu podia participar, então eu começava a jogar Go 4, né, cara? Que Go 4 era domingos, todos os domingos à 1 da tarde era um campeonato aberto para o público, né? Podia até 16 anos até 18, até em diante, né? Eu já, como tinha 18, podia competir já no nível mais alto, né? Em outros campeonatos, só que aí eu teria que me qualificar para esses campeonatos. Então eu fui conhecido como o Velvet no cenário jogando o Go 4 então eu entrei num time, montei um time de amigos e fui competindo nos qualifies para tentar conseguir uma vaga numa série B. Que da série B a gente joga a série B e tenta buscar a vaga da série A. Isso tudo pelo Rainbow Six Siege, né? Isso, tudo pela Rainbow Six Siege. Entendo. E assim, é fácil ter um acesso a um computador que rode os jogos necessários, que rode os programas, que você possa jogar a um nível competitivo assim, é uma coisa acessível ou não? Cara, é bem difícil essa pergunta porque quando eu comecei a jogar o jogo, eu não tinha um computador muito bom. Então eu jogava 60 Hz num monitor que a frequência, né, a taxa de frequência hoje em dia é 144 e 240. E essa é uma taxa de uma explicação assim, vou fazer uma explicação. O 144 Hz é uma taxa de atualização que você vê na sua tela. Quanto maior a vantagem, seria melhor, entendeu? Então, tipo, eu não tinha isso. Eu tinha 60 Hz e eu tinha um computador muito ruim. Eu não conseguia rodar o jogo acima disso, entendeu? Então, é realmente difícil, assim, pela economia brasileira, ter uma coisa, assim, boa de se ter para rodar os jogos hoje em dia. Mesmo o Rainbow Six sendo um jogo antigo hoje, ainda assim ele requer muito poder gráfico, de processador para rodar o jogo. E isso é meio difícil hoje em dia. Sim, sim. Quantos anos você se tornou profissional pelo Rainbow Six Siege? Cara, eu comecei a jogar com 18 anos e 19 eu tava na Encore, se eu não me engano, com 19. E desde então eu comecei a competir na Challenger League, que hoje em dia não existe mais porque foi uma separação da ESL e Ubisoft, né, que teve recentemente. E eu joguei Challenger League, eu ganhei essa Challenger League e subi pra Elite Six, que seria num presencial em São Paulo. Só que aí eu não pude atender ao presencial por alguns problemas familiares. Então, essa é É, um negócio muito legal, né? Que você, como você disse, você é de Santa Catarina, né? E Isso. você foi jogar um campeonato presencial em São Paulo. Isso tudo foi custeado por você ou a empresa que te contratou, ela pagou? O campeonato pagou pra você? Você pode entrar em detalhes disso? Não, isso a organização paga os custos para nós poder competir no nome deles. Ah, sim, entendi. Então, nada sai do seu bolso, no caso. Você não precisa pagar passagem, hotel, nada. Eles mesmo Isso. pagam tudo. Eles pagam tudo. Entendo. você acha que o esportes hoje em dia ele tá assumindo um papel do futebol, assim? Você vê como um futuro para criançada que quer ser um jogador, às vezes tem uma vontade ali meio de ser um ídolo e tal. Você acha que o esporte tem essa força no futuro? Cara, eu acho que sim. Eu acho muito porque muita gente.
vê os jogos hoje em dia como Fortnite, até mesmo no Brasil aqui o Free Fire tá muito, muito popular. E eu acho sim que muitos ídolos aí inspiram as crianças a tentar se pôr nesse cenário que está se crescendo cada vez mais. Então, Velvet, é o Gabriel, né? Como é que você faz para conciliar o tempo dos jogos e tal? Tem condições de um jogador profissional ao mesmo tempo conseguir fazer uma faculdade, conseguir seguir os estudos ou trabalhar com alguma outra coisa? Ou não rola isso? Cara, isso sim é possível, né? Mas a dedicação acaba dando uma desvantagem para você comparado aos outros, né? Se você realmente quiser ficar no topo, realmente, você tem que se dedicar 100% ao jogo. Mas dá sim para fazer uma faculdade, sim, de boa. Mas é questão de cada um, né? Eu, assim, não, eu tranquei muitos estudos para fazer o que eu queria. E eu me foquei muito e eu acabei chegando lá. E como Entendeu? foi a reação da sua família, vendo que você não estava se dedicando tanto aos estudos, querendo mais saber de jogos? Como foi a reação deles? Cara, no começo foi muito complicado, porque na época da Encore eu tinha que ir para São Paulo e meu pai acabou não deixando eu ir seguir esse caminho, porque ele tinha medo de eu ser. Alguma coisa acontecer comigo em São Paulo, ele é muito protetor. E eu acabei deixando essa oportunidade passar. E depois eu consegui chegar lá de novo com outro time. E dessa vez eles me apoiaram. Eu fui apoiado pela minha família e eu acabei chegando em São Paulo e meu pai viu que aquilo lá era realmente profissional, era um grupo assim de amigos que parecia uma família, né, entre nós cinco players e o coach. E a convivência na GH também, né, é algo incrível também que foi que meu pai viu e acabou deixando eu ficar lá para fazer esse trabalho. Para quem não sabe, GH é a tradução de Game House, né? Que é o local que eles treinam, né? Você pode falar um pouco mais sobre isso? Como é que funciona essa GH? Como é que é? Cara, pra ser sincero, é uma zoeira lá, né? Tipo, a gente fica junto, claro, é uma família, mas cinco marmanjos jogando o jogo a 100%. Então, tipo, a gente focava muito no nosso profissional, mas também no pessoal de cada um e evoluindo junto. Era diversão, era dedicação e comprometimento. E assim, você falou cinco marmanjos, né, e tal. É permitido também ter mulheres no time? Os times são mistos? Existem campeonatos à parte? Como é que funciona essas coisas? Cara, pra ser sincero, eu não sei, mas eu acho que sim. Eu não sei dizer responder essa pergunta, porque é difícil, né, ver assim uma mulher assim querer competir no cenário masculino por causa da comunidade, né? Porque até hoje em dia a única pessoa que eu vi jogando foi a Thay, uma jogadora da BD, que entrou no time masculino e jogou alguns jogos lá. E depois disso eu não soube mais do que aconteceu. Mas então é permitido um time Eu misto, acho né? que sim, eu acho que é permitido um time misto, sim, num cenário competitivo. Então, velho, você disse que morava em São Paulo, né, cara? Você chegou a morar em São Paulo e tal, mas você é de Timbó, né, uma cidade do interior de Santa Catarina. Como é que foi pra você esse choque, assim, de sair de uma cidade pequena pra ir pra maior capital do país? Cara, foi muito difícil no começo me acostumar com São Paulo por causa da movimentação que é mais rápida, é mais cheia, né? É muita gente. E Timbó é uma cidade muito quieta, não tem muito tráfego assim. Então, São Paulo pra mim no começo foi bem difícil, mas depois eu acabei me acostumando de uma semana, 2 semanas e acabou sendo normal pra mim. Você sente saudade lá de São Paulo, cara? Cara, eu sinto, velho, eu sinto saudade muito, velho. Sério, é algo que uma minha cidade não tem, como é que se chama? A disponibilidade de produtos que aqui não tem, entendeu? Aham. Tipo, o iFood, Uber Eats, essas coisas. Eu gostava Serviço, né? muito de comer essas coisas diferentes, assim. Aqui não tem essas coisas pra degustar. Então, tipo, é uma coisa que dá saudade, sim. Você que trabalha, você precisa da internet no caso. A internet aí é o mesmo padrão de São Paulo ou tem diferença de lá para onde você mora? Cara, a internet que eu consumo, né, que é a Unifique, né?
sobre local, né? O local dela que eu posso usar é Unifique. Então, é diferente pela distância, mas a qualidade é a mesma. E acaba que ela é Porque seu meio de trabalho, né? Você precisa da isso internet é para trabalhar, né? a distância, né, que eu tenho é uma desvantagem, porque o meu ping fica, por exemplo, o meu ping, que seria MS do jogo, fica maior que quem está em São Paulo, competindo lá, entendeu? Então fica um pouco na desvantagem sobre isso. Assim, para quem tá um pouco de fora, essa questão do ping é que existem os servidores onde os jogos acontecem. E esses servidores, praticamente todos ficam em São Paulo. Então, as cidades do Brasil, quanto mais distantes de São Paulo, maior é o seu ping, maior é a sua latência. Então, quanto mais longe do servidor, mais lento é para o jogador perceber a imagem aparecendo na tela dele e assim poder ter um tempo de reação suficiente para poder atirar ou fazer alguma ação que tenha que ser mais rápido do que o adversário, né? E acaba que no campeonato presencial, acredito que vocês não têm esse problema, né? Porque tá todo mundo no mesmo ambiente, com a mesma latência, com os mesmos computadores. Então acaba que para vocês, acredito eu, né, que não tem o mesmo problema quando vocês jogam Isso, presencialmente, em liga. exatamente isso. Bom, então, acho que é isso, né? Muito obrigado pela entrevista, Velvet. Boa sorte aí nos próximos jogos, no teu treino. E Que isso, que eu você disponho. consiga títulos aí, velho. Muito obrigado. Muito obrigado por me chamarem também para fazer essa entrevista. É uma coisa que faz tempo que eu não sou convidado e é legal mostrar um pouco do cenário, assim, pra galera aí que tá querendo saber mais, né? Que no Brasil é uma coisa que tá crescendo bastante ainda, mas falta muito a lei, né, ajudar o esportes. Sim, sim, é uma coisa que vai avançar, provavelmente. É Valeu, isso. cara. Então, muito obrigado então, Velvet. É isso.